Olá, amigos de Arregui na área. A história do Campeonato Brasileiro registra um incômodo asterisco. Quem foi o campeão nacional de 1987? Até hoje, passados 30 anos, não se sabe dizer. Segundo o lado político, referendado pela decisão recente do STF, foi o Sport. Segundo a lógica do campo, foi o Flamengo, porque venceu o torneio entre os grandes clubes. Nós vamos tratar desta Copa União, esta competição que até hoje divide as opiniões em torno de quem foi o seu legítimo vencedor. Tudo começou quando a CBF se declarou sem condições de organizar o Campeonato Brasileiro de 1987. Comunicados dessa decisão estranha da CBF, os clubes comandados pelos presidentes do Flamengo, Márcio Braga, e do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, se reuniram e fundaram o Clube dos 13. Os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo, os 2 grandes gaúchos, os 2 grandes mineiros e o Bahia. Eram 13, portanto. Convidaram também o Coritiba, o Goiás e o Santa Cruz e criaram uma competição com 16 clubes. Criaram logotipo, criaram formas de arrecadação, discutiram cotas de TV conjuntamente, discutiram tabela, enfim, organizaram uma competição aparentemente rentável, influenciados pelos 2 homens ligados ao marketing, João Henrique Areias, do Rio de Janeiro, e Celso Grelê, de São Paulo. Houve um pecado nessa decisão dos clubes. Deixaram de fora simplesmente o vice-campeão do ano anterior, o Guarani, e o 3º colocado do ano anterior, o América do Rio. Isso foi um pecado que não foi consertado. Muitos outros clubes gritaram, protestaram, espernearam, e a CBF foi obrigado a agrupar outros clubes em outros módulos dessa competição, digamos assim. Ao perceber que a competição organizada pelos principais clubes do país poderia ser rentável, e de fato foi, a CBF resolveu mexer no regulamento e criar um apêndice a ele. Criou um módulo amarelo, com outros clubes aí, e definiu que os 2 primeiros colocados do módulo verde, como ela apelidou a Copa União, criada por esses 3 grandes clubes, definiu que os 2 primeiros desse módulo enfrentariam num quadrangular os 2 primeiros de um módulo amarelo, decidindo então o título nacional. O Clube dos 13 fechou a questão em torno disso. Não vai haver cruzamento. E de fato não houve. O Flamengo conquistou a competição em 13 de dezembro de 1987, ao vencer o Internacional por 1-0 no Maracanã, um gol do Bebeto. E Flamengo e Inter, fiéis ao combinado entre os pares, entre seus pares, disseram que não fariam cruzamento contra Guarani e Sport, que dividiram, pasmem, dividiram o módulo amarelo. Eles empataram as finais, cada um venceu um jogo e foram para os pênaltis. Quando estava 11-11, lá na Ilha do Retiro, decidiram interromper essa cobrança de pênaltis e dividir um título irmanamente. A CBF programou, então, para já virar do ano seguinte, um quadrangular entre os 4 primeiros. Flamengo, Internacional, Sport e Guarani. Flamengo e Internacional, atendendo ao que foi combinado com o Clube dos 13, não compareceram. E o Flamengo vai cumprir a sua programação e não tem nada a temer. Cruzamento, volto a dizer, nem pensar. Os outros 2 ganharam seus jogos por WO e fizeram uma final. Houve 0-0 no primeiro jogo e o Sport ganhou por 1-0 o segundo com um gol de Marco Antônio e se declarou campeão brasileiro. A questão foi parar nos tribunais. Em 2009 a CBF resolveu dividir esse prêmio, mas o Sport foi à justiça e conseguiu, através de N instâncias da justiça, se proclamar um único campeão nacional. E nessa semana, finalmente, o STF deu ganho de causa ao Sport e ainda multou o Flamengo. Multou o clube que foi campeão da principal competição disputada entre os grandes clubes do país. Assim, a única conclusão que podemos tirar desse imbróglio é que o campeão brasileiro de 1987 foi um rubro-negro. Qual deles? Essa questão tende a nunca ser respondida definitivamente. Seja Flamengo, campeão da Copa União 87. Fechado, bola na boca do gol, Marco Antônio! Sobre a marcação de um controle, ainda com o Humberto Ramos, vai a linha de fundo, sensacional, Humberto Ramos, cruzou para a meta, é para o Marinho, cabeçada, bola, gol!